painel. Obrigado ao pessoal que está aqui presencialmente, ao pessoal que está aqui conosco digitalmente. Um painel importante, que é liderando o futuro do cuidado em saúde, né? Aqui hoje, esse painel moderado pelo Dr. Silvio Halperin, né? Com a participação do Herbert Lobo, do Instituto de Gestão e Cidadania, a Melina Teixeira, né? Colega psiquiatra, Gabriel Rodrigues, do Grupo Opus, Luciana Costa, que está online conosco, e a Roberta Roger, né, da Secretaria de Estado de Saúde. Cídio, por favor, venha assumir sua posição aqui. E, acima de tudo, assim, a gente sabe que todo mundo quer cuidar bem, né, mas a gente está olhando não só para a questão do custo, mas também a inclusão do digital e, acima de tudo, a sustentabilidade do setor, né? O Gabriel Paine, ele representa o Grupo Óculos, quer dizer, um grupo, né, que tem um braço importante de home care, e a gente vê importantes mudanças à frente. Então, a gente discute qualidade, acesso, sustentabilidade, frente a um envelhecimento exponencial da nossa população. Cílio, a palavra é sua. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao Fernando pelo convite, agradecer toda a equipe pela excelência do evento, segundo, pela excelência na condução de todo o processo de inovação na cadeia de saúde, e terceiro, por propiciar essa oportunidade de conversar com pessoas que muito podem agregar nesse nosso convívio, e com certeza a cada um de nós que estamos assistindo, e vamos aproveitar muito essa oportunidade. Eu gostaria de convidar os outros membros da mesa, por favor, sentar, vamos nos apresentar agora, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar ideias. Tá? Prazer. Olá, prazer. Como é que você está? Tudo bem? Por favor, tenham à vontade. Bem, nós estamos todos, então, estamos todos conectados, todos nos vendo. Meu nome é Silvio Halperin, eu sou... Bom, já quebrei uma startup, hoje estamos com duas, tocando. Sou investigando nessa área de tecnologia, como na área, por favor. Silvio Halperin, como vai? Tudo bem. Sou proprietário, fundador de duas empresas na área de saúde, principalmente na cardiologia. Estou envolvido nesse ecossistema de saúde há algum tempo já, e sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu acho que hoje nós vamos ter uma excelente oportunidade para isso, para conversar sobre os rumos que a nossa área está evoluindo, para que rumos, com certeza, a tecnologia é muito mais do que uma parte do processo. A tecnologia é muito importante para que tudo evolua, porém, a inovação é muito mais que tecnologia. Tenho certeza que nós vamos trocar ideias sobre isso e todos estão convidados a isso. Por favor, apesar de ser o último a chegar, por que você não se apresenta para nós? Bom, primeiro quero dar um bom dia muito especial a todos que estão trocando ideias aqui nessa mesa fictícia, né? Também abraçar os que nos acompanham aí pelas redes sociais e pelos outros canais. A gente tem um desafio, aliás, a gente tem vários desafios na área da saúde. E esse ano de 2023 tem sido particularmente desafiador, seja no público ou na área privada. Nós temos um desafio de custo, nós temos um desafio de adoção de tecnologias, de melhoria de processos, mas eu queria colocar ênfase. Se a gente fala permanentemente que a inovação e a tecnologia estarão cada vez mais presentes no dia a dia das operações de saúde, a gente tem que olhar muito
para a curva de aprendizagem, para a absorção, né, o aculturamento dos nossos profissionais de saúde que estão lá na ponta, seja nas unidades básicas de saúde, área consultada, os prontos atendimentos e também os que estão lá cuidando dos hospitais e demais serviços de saúde. O senhor falou muito bem, né, e outras pessoas em outros painéis também falaram já hoje, que não se trata apenas de tecnologia, né, de equipamento, de novos softwares, né, ou apps, né, que possam cada vez mais conectar e colocar o paciente no centro de cuidado. Mas também, muitas vezes, a orientação, o bom treinamento, a reestruturação do processo, coisas que custam pouco financeiramente, a depender do tamanho da operação, né? Mas que, em regra, custam pouco em relação a outras anotações de possibilidades e que trazem um grande resultado. Para falar um pouquinho do Instituto de Gestão da Cidadania, a gente tem a satisfação de colaborar, de presidir, a gente está fazendo, nesse momento, em parceria com uma empresa daqui de São Paulo, que é a FUX, um trabalho de transformação digital das unidades de atendimento, unidades públicas que nós administramos lá no Ceará. E nós colocamos 3 pontos como essenciais. Primeiro, como é que em cada local que o paciente chega, seja na recepção, seja na classificação de risco, no consultório, na dispensação do medicamento, enfim, em todos os setores. Como é que a vida do cidadão, do usuário daquele equipamento de saúde pode ser melhor? E aí eu repito, por que a pessoa tem que ir lá 10, 15 vezes num pronto atendimento e ela tem que dar as mesmas informações? Ora, se na aviação a gente tem um reconhecimento facial que facilita, por que a gente não pode ter lá? Vou dar um exemplo muito simples, muito rasteiro, só para ficar bastante claro. Então, nós, no Instituto de Gestão da Cidadania, estamos, nesse momento, mapeando, dissecando cada local que o cidadão tem contato conosco, do atendimento, para ver como é que a vida dele pode ser melhor. Segundo ponto, importantíssimo, como isso, e geralmente acontece, isso tem que ser aliado com eficiência. Tá? E quando eu falo de eficiência, e sobretudo a gente que atua no setor público, não falo apenas, não que seja pouco, não falo apenas de utilizar melhor os recursos públicos, fazendo aquela velha história do mais com menos, né? Mas também tem muito a ver com o tempo também, né, dos profissionais que estão ali prestando seus serviços. Então, é possível fazer com a mesma capacidade instalada mais. E aí, se a gente faz mais com a mesma capacidade, eu estou reduzindo o custo de uma outra forma. E o terceiro, último ponto, para não monopolizar muito aqui a fala, que é o seguinte: bom, falei que tem que ser bom para o paciente, tem que ser eficiente na operação, mas tem um ponto fundamental, sem o qual os outros dois não acontecem. Tem que ser mais amigável, tem que ser mais palatável para os profissionais, né? O que a gente encontra por vezes, muita dificuldade na absorção de novas tecnologias, de novos processos, aquela velha coisa, né? Eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar e tal? E às vezes a gente é muito crítico a isso. As pessoas são muito acomodadas, né? Não querem sair do seu status quo ali e tal. Mas depois a gente tem que entender também a questão dos profissionais, né? Os médicos, por exemplo, ou mesmo os enfermeiros, todos os profissionais que têm contato com alguma tecnologia, com algum sistema. Na realidade que nós temos no país, hoje o enfermeiro está no hospital, amanhã ele está em outro, e no dia seguinte em outro, trabalha com plantão e tal. Quantos sistemas essas pessoas têm que ter contato o tempo inteiro?
né? Então, qualquer coisa que mude essa rotina do que eles estão acostumados, gera, no primeiro momento, ali uma resistência. Lá e vem algo, né? Mas, enfim, a gente não pode parar de avançar, tem que continuar evoluindo. Então, esse é o desafio e a forma que nós, lá no Instituto de Gestão de Cidadania, estamos para concluir. Nós, nesse processo que ele acaba de citar, nós vimos que nós precisamos, né, não ao mesmo tempo, né, vamos fazer um refinamento, inclusive hoje à tarde, em São Paulo, com licença, nós temos 36 projetos de intervenção, de mais simples a mais complicados, para que a gente possa poder dizer que nós vamos ter as primeiras UPAs 100% digitais do país, né? Então, é um bom desafio. A gente tem plena consciência que não é possível implementar tudo ao mesmo tempo agora, e por isso a gente elegeu uma matriz de prioridades que, em resumo, tem várias, né, questões, mas, em resumo, é o seguinte: o que é que a gente consegue implementar de um nível 1 a 5, o que é que a gente... 5 mais dificuldade, né? O que é que a gente consegue implementar que está ali no nível de facilidades de implementação, de adoção daquela tecnologia? E a segunda questão, né, para resumir só em inglês, o que é que, mesmo sendo algo simples de implementar, tem um alto impacto? Então, se o projeto responde essas duas questões, a gente vai priorizar dentro desse conjunto que já falei, de 36 projetos. Bom, é isso. Bom, obrigado. A gente conhece a sua experiência. Agora vamos alternar um pouquinho. Rebeca, né? Roberta, desculpa, Roberta, a distância aqui não está permitindo. Desculpa. Você fala um pouquinho sobre você, sobre a atividade que você está coordenando. Nos conte um pouco, vamos aprender. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, agradecer ao Fernando o convite, um convite com muito uma honra que a gente recebeu como especialista de São Paulo. Eu sou Roberta Búdia, eu sou enfermeira de formação, atuei 18 anos na saúde privada, e aí, de repente, fui convidada a participar, atuando hoje em cima de um grande projeto de saúde digital no estado de São Paulo. Recebi o convite com muita honra, eu estava bem alocada em uma instituição privada, né? Passei por algumas instituições, como Google, Fleury, Ciro e Bandeirantes, sempre atuando com forma digital, e aí entendi que esse desafio do Estado era algo de propósito, né? O Estado de São Paulo, hoje, na nova gestão, está com uma grande ação de saúde digital, já temos alguns pilotos acontecendo, algumas copas rolando no Estado, muitas voltadas a integrar prontuários eletrônicos, que a gente tem uma mesma base sólida para a gente conseguir, pelo menos, entender o histórico mínimo do paciente que a gente está atendendo. É um projeto muito grande, que vem sendo liderado pela Prodesp em São Paulo, e aí ouvi meu colega também do Ceará, que não tem muita coisa para trocar, né? Nós estamos com um grande projeto, muito impactante, que é trabalhar com a TI, quando a gente pensa na saúde digital, e quando a gente vem com tecnologia e inovação em saúde. Foi um relato interessante, né? A tecnologia é no meio, ela não é um fim dentro de uma cadeia de processo digital. Então, o que nós estamos entendendo? Tratamos um projeto de TI dentro de uma hospital em São Paulo, que é público, falando aqui, onde a gente está conseguindo gerenciar 40 leitos formados pela Universidade de São Paulo, fazendo teleintercurso. Então, o profissional da ponta, o profissional multi, ele tem todo o acesso ao suporte do profissional da HP que está ali acompanhando essa solução. Nós tivemos impactos interessantíssimos. Nós conseguimos diminuir o tempo de permanência, que era uma média de 25 dias, uma média extremamente alta, porque isso a gente quer colocar qualidade, segurança assistencial, para 7 a 8 dias. Nós conseguimos diminuir a taxa de mortalidade, que estava em 25%, 30%, para 5% numa sazonalidade. Está subindo um pouquinho, agora vamos permanecer em 5%, 8%. Mas tudo isso não foi só como alteração de processo, foi com capacitação. Então, nós entendemos que para a gente fazer a saúde digital com muita segurança, nós podemos engajar os colaboradores. E a capacitação foi o primeiro movimento que a gente conseguiu atuar. É um movimento difícil, não é um movimento simples.
O Estado hoje, quando a gente fala de unidades próprias do Estado, tem uma média de idade de 55 anos, é uma média muito alta, né? Existem profissionais da UTI, como socorro, unidades intensivas. Existe um movimento de trazer cada vez mais profissionais vindos de OS, que a gente não tem contingente mesmo para atuar dentro desse cenário de 645 municípios, né? Com muita parceria com os municípios, secretarias municipais, COSEM e CONASEM. Então, é um processo muito árduo, esse foi o nosso apoio, já teve esse movimento de impacto de dados, né? De extrema relevância. A gente tem algumas ações, nós estamos construindo alguns termos, né? E aí a Roberta se depara com um movimento muito difícil no manejo da gestão pública, né? Onde a gente faz um comparativo do privado, assim, você tem recurso, você contrata, você aplica e coloca para rodar a solução, né? No serviço público, existe toda uma tramitação de avaliações jurídicas, tudo deixar o movimento mais seguro, sim, mas que isso posterga um pouquinho as atividades a serem iniciadas, né? É um overview, então, da Roberta e da posição que ela está ocupando agora, fica à disposição de vocês. Muito obrigado, Roberta. Acho que você está de parabéns. Não são todos que têm coragem de fazer esse movimento do privado, né, do setor público, e você também está fazendo a diferença. Eu gostaria de convidar agora a nossa colega que está online aqui, pedir para a Luciana, que é uma líder na área de inovação em saúde corporativa, trocar um pouco a sua opinião. Nós gostaríamos muito de conhecer a sua experiência nessa área. Bom dia, Luciana. Oi, gente, bom dia a todos. Bom, vou me apresentar um pouquinho, né? Trabalho com saúde corporativa, então trabalho com áreas de saúde nas empresas. E já passei por algumas grandes marcas, já liderei a área de saúde na Solar, Coca-Cola, passei pelo SESI, pelas áreas de inovação do SESI também, na frente aí de saúde e segurança do trabalho, e tanto com grandes empresas, né, ou como na modalidade de consultoria, de assessoria, eu sempre trabalhei com a cultura do cuidado dentro da empresa. Então, fazer todo o acompanhamento e o cuidado com a saúde dos colaboradores, dos trabalhadores das empresas. E aí também muito do que se fala aqui, né, sobre tecnologia, sobre inovação, a gente também vivencia isso quando a gente olha para o cenário organizacional, né? Então, a gente precisa sempre ser muito munido de dados, de informação, ter bons sistemas, ter bons parceiros, né? Então, aqui vocês estavam falando sobre a ponta lá do cuidado já direto com o indivíduo, e a gente aqui, quando a gente fala de cuidar da saúde do trabalhador, a gente precisa de parceria com todo esse ecossistema de saúde que está fora da empresa também. E aí, parcerizando e nos alimentando também de dados e de informações. E aí, como todo desafio que tem, a gente também passa, quando está dentro de uma empresa, pelo desafio de ter acesso à informação, de ter acesso... Vocês aí falaram sobre a questão do prontuário, da padronização de um prontuário único. Então, assim, isso também é um desejo quando a gente olha para a saúde organizacional. Tem muita dificuldade, às vezes, até de ter acesso à informação de um colaborador que está internado, ou que seja no público, seja no privado, e para que a gente também, como empresa, atue em parceria com os prestadores. Então, assim, é sempre muito bacana participar. Queria agradecer ao Fernando aqui pelo convite para estar junto com vocês nesse bate-papo e acrescentar aqui um pouquinho com essas múltiplas experiências, né, de olhar um pouquinho para a saúde do ponto de vista organizacional. Prazer conhecê-los aí. Luciana, você vai ser mais ativada no decorrer do nosso debate. Com a licença do Gustavo, gostaria que a Melina, apesar do que ela não está bem assim, né, Melina? Obrigado. Se apresentasse, só faltou uma coisa, desculpa. Eu sou médico, sou cardiologista, sou eletrofisiologista, que é uma subespecialidade da cardiologia,
que trabalha lá na linha de frente, sempre batendo na inovação e puxando pelo limite. Nós somos, por exemplo, primeira área da cardiologia, uma das poucas da medicina. Já no final dos anos 90, começou com mapeamento eletrofisiológico dentro do coração e reconstrução do computador para poder localizar algumas estruturas cardíacas. Somos pioneiros no Brasil nessa área. E desde lá a gente vem batendo de frente na indústria, batendo de frente nos órgãos regulatórios para tentar fazer com que a gente possa propiciar mais tratamento e possibilidades curativas na cardiologia. Mas, enfim, Melina, desculpa. Por favor, Melina, por favor, divida conosco um pouquinho. Eu sou Melina Teixeira, eu sou médica psiquiatra, eu sou da Bahia, sou formada pela Universidade Federal da Bahia. Bom, aqui moro em São Paulo. Gosto de clinicar, eu tenho uma formação clínica. Tem um questão de telecompanhia, estrutura digital, que eu atendo mulheres e brasileiros no exterior, tenho uma bagagem compartilhada do Canadá. Então, tem essa bagagem para viver expatriadas. E também tem outra frente de atuação aqui na arquitetura de soluções de saúde digital e telesaúde. Eu falo na arquitetura de soluções, quero falar com vocês. E mais um pouquinho rapidinho. Quando a gente fala a gente está falando, quando a gente começou na pandemia do sistema de saúde, a gente começou muito a toque de caixa. Assim, a pandemia veio todo mundo surpreso, foi muito difícil. Saúde, todo mundo. Mas a saúde foi uma ótica bem diferente. Aí agora, em janeiro, a gente já tem uma criação de Secretaria de Saúde Digital, né, uma parte do Ministério da Saúde, então a gente tem uma frente de avanço aí muito legal do futuro da saúde digital. Mas quando a gente fala em arquitetura de saúde, eu acho que a gente, no Brasil, está muito um continente, então a gente tem que levar os contextos diversos de populações vulneráveis do nosso país e populações subrepresentadas também. Tá? Então, assim, quando a gente vive em saúde, se a gente não está de olho nisso, a gente pode matar condições muitas delas saírem com um produto mínimo assim, viável de saúde, se a gente precisa só de uma ótica única, assim, Brasil. Então, eu acho que é importante a gente pensar nesses contextos. Eu vou dar um exemplo aqui simples de São Paulo mesmo, assim, não falando de São Paulo, não é do Brasil. Mas eu conheci um lugar chamado, é um bairro, acho que chamado Glepa do Pêssego, aqui em São Paulo, tem um UBS lá. E, assim, acho que vocês estão acostumados, porque aqui em São Paulo é uma capital muito rica, não sei se vocês estão acostumados aqui, eu acho que eu tenho que comparar com os outros. Mas eu cheguei realmente lá. Na Gleba do Pêssego tem uma região que as pessoas não têm acesso à internet, a rede internet ela não chega lá. Então, a gente está falando de teleconsulta digital, então vamos botar teleconsulta para todo mundo. Não, você não vai colocar teleconsulta. Porque na Gleba do Pêssego não tem rede internet lá. Então, se você não pensa nisso, você mata os outros. Tá? Então, acho que a gente tem. E muita gente aqui em São Paulo nem sabe disso, eu pensei disso agora. Mas o Brasil parece mais com a Gleba do Pêssego do que aqui com a Bolívia. Então, outra coisa que a gente tem, uma chamada de idioma, para quem é da saúde, conhece a revista super ligada, né? Falando de impacto. E recentemente ela publicou um artigo muito bom, falando dos oxímetros de custo, que eles atrasaram a identificação de diagnóstico e tratamento de pessoas negras hispânicas nos Estados Unidos. Porque o oxímetro, ele hiperestimava a saturação de oxigênio de pessoas de pele escura. Então, por que isso aconteceu? Por que pessoas morreram por conta disso? Quem estava na implantação de criação do produto desse? Quem não estava fazendo isso? Acho que a gente tem que se perguntar por que isso aconteceu, né? Então, sai uma dica da Diana que depois eu falo do certinho disso. E, por exemplo, a gente implanta, tem muita coisa em São Paulo, muita coisa legal, isso é muito bacana. Mas, por exemplo, não dá para a gente implantar uma coisa aqui, acontecer, ficou legal em São Paulo, e chegar em transporte de qualquer jeito, do norte do Brasil, então para o interior do Ceará. Não vai chegar de qualquer jeito no interior do Ceará, porque você tem uma solução legal aqui. E, assim, acho que a gente tem que pensar, quando a gente pensa no Brasil, então, a gente tem que pensar o que as pessoas de lá estão fazendo, que eu não posso desprezar a solução que já está acontecendo, porque, como você falou, tecnologia não é só chegar a criar uma iniciativa, tem que já tem lá de inovação para a gente criar
junto com essa conquista está lá e diminuir custos realmente de operação. Senão, você não faz o mesmo e não está criando nada para na verdade. Falando assim, na parte digital, a gente fala muito. Eu acho, a impressão que eu tenho é que os médicos e da saúde estão nesse olhar totalmente alheio, assim, meu Deus, a IA, os chatbots vão substituir, a tecnologia vai me substituir, mas, ou então um deslumbramento absurdo, assim, porque tem uma vamos fazer crime. Então, acho que a gente está entrando, talvez, procurando esse caminho do meio aí. Mas, por exemplo, tem muitas coisas legais, por exemplo, games. O mundo das games, também, eu não sei se é um mundo paralelo, desde que eu sou pequena tem game, mas hoje em dia a gente vê games de outras formas. E acho que a Taúl também está no meio dos games de uma forma ainda tímida. Tive uma conversa com o pessoal lá do Rio de Janeiro, na Rio que eles estão fazendo coisas legais, né? Acho que a gente tem que olhar para isso, mas se perguntar assim, sobre limites éticos no digital, como é que a medicina, como é que a saúde vai entrar nisso aí, como é que a gente vai estar descobrindo a saúde, promover saúde, não vai promover saúde, como é que vai ser isso? Então, como a gente falou, assim, acho que a gente precisa, de fato, assim, nem não ficar no extremo, nem assim, meu Deus, estou com medo de tecnologia, nem de tecnologia é maravilhoso. Mas acho que a gente precisa de mais letramento digital, eu fui num evento de programação, programaria de 5 dias, e eu ficava achando que esse pensamento de ter medo de inteligência artificial, era um pensamento muito médico, assim, de algumas aulas médicas. Mas eu fui na evento de programação e achei que muita gente cria uma inteligência artificial que está com medo também de ser substituída. Eu fiquei chocada, assim, aí tinha uma especialista de inteligência artificial, uma legal, muito boa. E ela explicou, que gente, devagar, porque assim, inteligência artificial não é nem inteligência, é modelo matemático de probabilidade. Então, assim, calma, vamos entender isso. Ela deve também sobre comitês éticos sobre isso nas universidades, assim, e não sei como é que a gente está vendo isso na medicina, sobre ética, né, e saúde digital. Então, assim, isso como esse para assim, pregar essa palavra digital, inovação, né, tecnologia, saúde, são importantes. E é isso. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência enriquecedora. Gabriel, por favor, desculpa deixar por último, mas o Gabriel que está conosco é o CEO do Instituto Opalos. CEO, diretor de operações. Diretor de operações. Opalos, sim. Que com certeza vai ter uma experiência enriquecedora característica. Por favor. Primeiro, contextualizar um pouco do que é o Opalos. A Opalos foi formado há 3 anos, e esse grupo ele tem uma crença comum para poder integrar operadores de saúde que viam na solução horizontal do cuidado aquela que podia, de fato, trazer uma melhora na geração de desfecho de saúde e trazer valor à sociedade. Então, esse grupo hoje integra o Hospital Premier, em São Paulo. O hospital está em expansão das suas atividades, vai chegar aí a quase 100 leitos no hospital de transição. Toda a nossa parte de operação e assistência, ela está voltada ao grupo desde o início da identificação dos riscos, desde a gestão populacional, passa por todo esse ciclo e essa jornada de atendimento ao paciente. Nós temos também, através da geriátrica, que também integra o mal, foi da onde eu vim, esse processo, toda a parte de atenção domiciliar, suporte, com assistência como internação, Estado do Rio de Janeiro e Estado de São Paulo. Atendemos em algumas outras classes fora desses 2 estados, mas são os 2 principais estados, não, e temos 4 unidades de transição no Rio de Janeiro, que foram as unidades que eram da geriátrica, Premier e Niterói, e as 3 unidades do nível na Barra, Leblon e Flamengo. A gente tem montado, ao longo desse processo de integração, um formato onde a gente possa acompanhar um paciente ao longo de toda essa sua jornada.
formato onde a gente possa avaliar a sua necessidade em tempo real e agir de forma dinâmica, provendo para ele cuidado, seja no seu domicílio, ou seja em uma de nossas unidades, na intensidade e durante a permanência e a duração necessária para aquele evento específico. Então, a gente, por muito tempo, a gente enxerga e vê o sistema trabalhar com esses diferentes serviços de maneira segmentada. Então, tem empresas de atenção domiciliar, tem empresas que são empresas individuais de hospital de transição, ou empresas de gestão populacional. E o que a gente enxergou ao longo desse período é de que, mesmo tentando realizar um cuidado coordenado, quando esses players estão distantes, separados, eles têm dificuldade nessa interação e na agilidade e no dinamismo necessário para ter, de fato, um desfecho otimizado. Então, nós temos trabalhado na integração dessas nossas operações, ampliando a oferta também de linhas de cuidado, tanto no Rio como em São Paulo. Estamos em meio a reformas de ampliação das nossas hospitais de transição, para que isso para abranger, inclusive, outros públicos adicionais àqueles que a gente já tradicionalmente assiste, tanto na parte de reabilitação, cuidados paliativos, de readaptação. Assim, nós temos um trabalho que vem com uma história, cada uma dessas empresas traz uma história consigo, né? A empresa mais antiga do grupo tem 50 anos de formação, 37 anos, outra quase 20 anos, e aí, e o grupo uniu essas competências e essas distintas histórias e perspectivas para, de fato, montar uma linha completa de serviços que olhe para o paciente ao longo dessa jornada e pense no desfecho dele como um todo, e não individualmente em cada ponto isolado de cuidado. Tenho hoje a honra e o prazer de representar o grupo aqui como diretor de operações e talvez como porta-voz dessa equipe imensa que está espalhada aí, tanto nas nossas unidades, para cuidar de Beleza. É muito interessante essa montagem desse painel, que nós estamos vendo que nós temos mentes brilhantes nas mais diversas áreas de inovação na saúde, desde prevenção primária, até antes da prevenção primária, na verdade, até os cuidados, quase que cuidados paliativos. Então, assim, nós temos condições de fazer uma jornada aqui de inovação, e vai ser muito difícil para mim, como moderador, dirigir perguntas a todos, né, Luciano? Vai ser muito difícil, mas eu tenho certeza que nós temos vários pontos de convergência que nós vamos conversar a respeito. Nós vamos ter agora, pessoal, uma apresentação de uma startup, que a Renata vai nos trazer certamente uma novidade que potencial de engrandecer a vida de todo mundo. Renata, bem-vinda. Obrigada. Fica mais aqui. Vamos lá. Então, sou a Renata, prazer estar aqui. Vou falar sobre um tratamento, inovador, vou falar sobre terapia digital. Então, nós somos uma plataforma de terapia digital para tratamento, triagem e monitoramento de distúrbios do sono. Somos a primeira terapia digital aprovada pela Anvisa na América Latina, desde 2021. Hoje nós somos em 20 pessoas, a gente tem um foco em proposta em ciência, a gente trabalha com validação clínica, respaldo regulatório, temos uma equipe de experts na área do sono, saúde, tecnologia, e nosso propósito é democratizar o acesso à saúde do sono, trazendo acessibilidade, todos que precisam. E a gente tem um grande problema, de fato, na área do sono, 45% da população tem algum distúrbio do sono, os tratamentos e diagnósticos não são acessíveis ou eficazes. A gente tem menos de 500 profissionais especialistas em sono para 45% da população com problema. Então, a gente tem um gap muito grande nessa área. 10% da população está tomando remédio para dormir todos os dias. 30% sem prescrição médica. E a gente tem uma subnotificação muito grande de apneia do sono, que atinge uma a cada 3 pessoas. Então, a gente tem um problema no sistema de saúde pública, que a gente precisa trabalhar.
Bom, o tamanho do mercado do sono é de 500 bilhões de dólares, é um mercado que cresce com a pandemia, ele se potencializou ainda mais. E a solução que a gente traz é uma terapia digital, né, eficaz, acessível, através de protocolos clinicamente validados. A gente faz a integração com wearables, a gente trabalha com a internet das coisas, e a gente desenvolve dispositivos também. Então, a gente trabalha na área da insônia, junto com a gestão medicamentosa, melhorando a eficácia do medicamento e a segurança. A apneia, a gente faz o monitoramento e a triagem domiciliar da apneia. E o monitoramento do sono com um anel, que é um oxímetro, que faz a leitura noturna contínua, e uma faixa de eletroencefalograma. Essa faixa de eletroencefalograma é proprietária das Unipap, que trabalha com o desenvolvimento de algoritmos de monitoramento do sono com inteligência artificial. E, bom, só explicando o que é terapia digital. Terapia digital é um software médico, é um medical device, que precisa de aprovação da Anvisa em relação à eficácia, segurança. Então, é isso que nós somos. A terapia digital, ela pode ser combinada à gestão medicamentosa, ou ela substitui, de fato, o medicamento. É um medicamento digital que a gente fala também, porque ela foca no desfecho clínico, na medicina de precisão, medicina baseada em valor. Aqui um pouquinho das nossas validações, a gente já tem mais de 15 publicações científicas, apresentamos em congressos nacionais e internacionais. Aqui alguns números, né? Então, a gente melhora o tempo de sono das pessoas, as pessoas dormem mais rápido, elas têm melhor disposição, saúde e menos sintomas de insônia, né? Então, alguns dos resultados que a gente traz. E resultados científicos comprovados. Então, o nosso algoritmo de eletroencefalograma mais oximetria atingiu 98% de acurácia em relação à polissonografia, né? Então, isso é excepcional, é uma inovação no mundo que a gente está fazendo aqui. Um pouquinho de dados aqui de resultados, então, como eu falei, a gente tem mais de 15 publicações científicas, mais de 20 mil usuários, patentes em aplicação. Saímos muito na mídia, né? O sono é um assunto que atrai e que as pessoas cada vez mais se preocupam, e o sistema de saúde também, que até então, antes da pandemia, era quase inexistente. Aqui um pouco das nossas validações. Então, a gente já tem premiação, em primeiro lugar, de inovação do TI, sem startup SWOT, do NHS, a gente tem projetos aprovados com a FAPESP, estamos na submissão da Unitec, do FDA dos Estados Unidos, um pouquinho aqui dos nossos avanços. E a última novidade é, de fato, a faixa, né? Então, a gente tem uma parceria agora com a Flextronics, uma das maiores empresas de eletrônicos de inovação e eletrônicos do mundo, e a gente está produzindo agora essa faixa no Brasil. Então, a gente deve lançar até o final do ano, né? E é realmente uma inovação, e poder fazer isso no Brasil é totalmente disruptivo. Sim. Não, com certeza. Vai ter uma condição especial, quem tiver interesse é só entrar em contato. A gente está buscando parceiros do sistema de saúde, enfim, profissionais. Eu só quero ótimos avançados. Exato. Só quero. Por quê? Porque a gente consegue fazer um monitoramento. E o monitoramento do sono, para a criança, para o idoso, ele pode trazer muito mais do que dados de distúrbios do sono, né? Através do sono, que é 1/3 da nossa vida, a gente pode trabalhar longevidade cognitiva, predição de doenças neurodegenerativas, predição de Alzheimer, demência, desenvolvimento de novos medicamentos. Então, é um mercado e é um conhecimento, um dado que hoje ele é inexistente, né? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada, pessoal. Só para fazer uma... É difícil a gente pensar numa condição de saúde que não é afetada diretamente pelo sono, né? Eu acho que, para nós, assim, é uma grande alegria ter a Renata Bonaldi como membro do Rayane, poder acompanhar o desenvolvimento de um trabalho de uma base científica muito séria, né? Eu acho que me deixa muito feliz é conhecer o impacto, né, de vocês, não só o desejo empreendedor, mas como a formação de vocês ajuda a desenvolver soluções de alto impacto. Exatamente. Hoje a gente tem 7 PhDs na equipe, a gente tem muitos pesquisadores, a gente trabalha de fato com evidência, saúde baseada em evidência, e não é trivial como startup, né? Desde o primeiro dia eu tenho um background na área de ciência, e desde o primeiro dia a gente falou, não, o que a gente quiser, a gente vai fazer com validação, com base em ciência, com base em resultados e desfecho clínico, né? Então é um orgulho para a gente aí. Obrigada pela oportunidade.
Fique por aqui. Eu gostaria de saber sobre o primeiro painel, que está acompanhando um pouco mais de longe, Gabriel, Melina, Roberta, Hélio, vocês têm algum questionamento em relação ao que nós podemos falar? Alguma pergunta? Bom, eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que conhecendo o trabalho, eu vou fazer uma pergunta para o Herbert, né, Herbert? Conhecendo o trabalho do Instituto, quer dizer, o desafio, e para a Roberta, quer dizer, como é que a gente consegue ter um sistema único de saúde mais inclusivo, digital, capacitando as pessoas, né? E buscando não simplesmente incorporar tecnologia, mas, quer dizer, medir desfecho, né? Assim, eu queria que você falasse que agora você foi para Portugal, quer dizer, eu acho que é necessário também a gente ter, na gestão pública, esse olhar. E para Melina, eu sempre acho encantador, assim, né? Você é uma profissional psiquiatra, o seu consultório é 100% digital. E essa é uma decisão difícil, inovadora e que exige também muita maturidade. Eu queria que você falasse também sobre isso. Mas primeiro para vocês. Chama o Roberto, por favor. Um prazer, obrigada pela pergunta, Fernanda. Há pouco a gente estava falando sobre o primeiro pilar, né, que a gente colocou digital dentro do Estado, que é a capacitação. Existe um fatorzinho um pouco bem primordial, na verdade, que a gente tem uma boa infraestrutura, né? A gente conseguir colocar qualquer sistema para rodar. Não adianta eu pegar o melhor plantão eletrônico, a melhor tecnologia de device e falar, vamos usar. O Estado, e aí eu não digo só por São Paulo, a gente tem bastante interação com outros estados, né? Nós precisamos ter uma infraestrutura muito robusta para qualquer solução. Já temos essa estrutura em algumas unidades de São Paulo, né? Agora, por exemplo, para São Paulo, e a gente já consegue impactar com soluções tecnológicas. Mas, Fernando, se eu não capacitar a ponta, se eu não engajar a ponta no melhor device que tiver, a gente não consegue bons resultados. E nessa ação que eu comentei, do projeto de TVT tudo aqui, nós estamos conseguindo medir desfechos. E nossa surpresa, não só desfecho no sentido de alta, né, mas nós estamos conseguindo trazer melhores indicadores. E quando a equipe de saúde consegue entender que ela está performando para melhor recuperação do cliente, a gente consegue um grande engajamento. Então, para finalizar, a gente vai bater essa tecla sempre, capacitar e engajar os colaboradores. Bom, só vou reforçar, porque realmente não tem que inventar a roda. Né? Então, a Melina, na intervenção dela, ela falou, né, basicamente o que você já trouxe, que é a gente entender, né, assim, essa diversidade que é o Brasil. Nós temos enormes, mas são enormes mesmo, vazios assistenciais, e é uma coisa que a gente sabe que existe. Mesmo olhando para o Estado, que é uma potência, que é a locomotiva do Brasil, e onde está o PIB, né, mais significativo, a educação, enfim, aqui existe. Aí, quando a gente olha para a diversidade brasileira, é estrondoso, né? E aí nós temos muitos desafios de acesso. E eu fico muito animado, né? E aí agradeço muito o Fernando que está aqui nesse momento, porque foi através desse movimento que o Fernando faz que eu, particularmente, fiquei cada vez mais sensibilizado para a inovação e tecnologia para a área da saúde. Então, Fernando, quero agradecer toda essa relevância que você tem, não só para cá, para São Paulo, mas para o Brasil todo, de muitos locais. Né? Pois bem, então, essa questão da inovação e da tecnologia, ela é absolutamente importante, fundamental. Sem isso, a gente não vai conseguir dar conta para um país que tem tanta diversidade, né? Não apenas regional, mas dentro de um município você tem uma enorme diversidade. Né? Então, como avançar? Né? Tem soluções, existem N soluções. Na verdade, tem dificuldade até para fazer uma curadoria do que é efetivamente implementar. Mas tem coisas que são muito básicas, e aí você reforçou muita propriedade. E às vezes é uma estrutura mínima. Será que tem energia? Elétrica, né? Será que tem internet? Né? Então, essas questões precisam ser resolvidas. Mas, fundamentalmente, se tem uma coisa que eu posso concordar contigo, e é o que eu sinto,
lá onde estou, é a necessidade premente de fazermos com muita energia o letramento dos nossos profissionais para esse mundo que não é o futuro, vai agora. Então, a gente sabe, ontem a gente viu, inclusive, relatos, né, no jantar, alguns profissionais colocando que não são os profissionais que estão há 30, 40, 60 anos, né, atuando, que pode ter alguma desatualização. Só que estão hoje no banco das faculdades. Só para pegar um exemplo, né, um curso que é tido de elite, né, um curso de medicina, o quanto os alunos estão sendo preparados para essa realidade que nós estamos discutindo aqui. Já sai desatualizado. Né? Então, essa questão de qualificar, educar para esse novo momento que nós estamos vivendo é absolutamente necessário. Até porque, como você já colocou, já colocou, o perfil dos profissionais que nós temos. Olha, a quantidade de informações que, às vezes, o gestor público toma equivocadamente, porque a inserção das informações não são mais adequadas, lá na atenção primária, lá com a gente de saúde, está lá cadastrando para colocar a informação, e tomando decisão e fazendo bom sério. Então, essa questão é fundamental. Complementar um minutinho só. Eu acho que é muito importante quando a gente está no Estado, em qualquer Estado que estiver atuando, nós não conseguimos, como gestão, tomar decisões sozinhos. Né? A gente precisa de muitas parcerias dos municípios e dos conselhos que tomam à frente. Então, existe essa parceria para a gente conseguir impactar, porque a decisão de gestão não impacta muito, né? A gente precisa desse engajamento. Melina, por favor, Melina. Obrigada. Você foi desafiada pelo Fernando. Obrigada pela pergunta. Assim, na verdade, então, eu formei pela UFBA, residência lá, no Hospital de Tradição Científica. E depois eu também trabalhei bastante na Bahia. Fui também perita forense, trabalhei em CAPS, trabalhei em hospital. Então eu vi muita coisa que até deu dúvida, né? Então chegou a pandemia. E continua vindo, né? Mas chegou a pandemia na residência, a gente tinha teleconferência, tinha algumas coisas da tele, mas teleconferência a gente não tinha no Brasil. A gente foi a toque de caixa mesmo, no grupo da pandemia, e que estava na indústria, teve que se adaptar de qualquer jeito. Vamos fazer teleconsulta, aí assinaram lá a mão. Então, na verdade, a gente teve que fazer, porque foi muito. Todo mundo sabe o desastre que aconteceu. E a gente está tendo repercussão digital até hoje. Agora que a gente tem finalmente essa televisão digital, mas não dá realmente para fazer tudo com teleconsulta digital. Então, essa minha bagagem de ter visto coisas que Deus me deu na Bahia, então me fez assim também entender, ter mais maturidade para estar no digital. Não, eu não atendo no Brasil exterior, porque na saúde mental de mulheres, atendo pessoas com ansiedade, com depressão, entre outras síndromes do Brasil exterior, mas tem limitações para a gente fazer saúde digital. A gente tem que ter esse cuidado, por isso que é importante quando a engenharia civil trabalha, a gente não fica só isolado lá fazendo suas pesquisas, porque não dá realmente, nem a gente fica isolado sem engenharia para fazer as nossas pesquisas. Mas eu acho que a minha bagagem, e acho que você ter ética, você saber os limites, você médico não é Deus. Então, acho que basicamente isso. Ter experiência, você ter. Como você falou, nem os meninos estão falando agora, eles entendem ainda onde está. E não é só você chegar na sua cadeira, agora eu trabalho muito e ficar aqui no mercado. Não é só isso. Você tem que ter uma experiência, você tem que ter suporte, você tem que ter discussão médica. Eu estudo casos de pessoas com psicólogos que têm que atender, eles não ficam isoladas, como pacientes sozinhos. Eu acho difícil, medicina é difícil. Então, acho que a gente tem que ter essa multidisciplinaridade de conhecimentos também e entender os limites que você atende com o digital. Muito obrigado por sua contribuição. Bom, o relógio está um pouco contra nós. Nós estamos nos atendo no horário agendado, porque tem outras pessoas que contribuem bastante. Fica difícil sintetizar as palavras finais de tudo que foi dito. Mas talvez eu peço licença a vocês, talvez a América,
grande lição que nós estamos falando no futuro de cuidados da saúde seja o letramento, seja a falta de letramento, não só a falta de acesso à tecnologia, que também é um problema, mas a falta de letramento dos pacientes, dos clientes, vamos dizer de uma maneira maior, porque os familiares também fazem parte desse ecossistema, mas também dos profissionais da saúde, né? O que é uma das barreiras, dentre as tantas que nós temos que enfrentar. Gostaria de agradecer, em nome desse time magnífico, que eu tive a oportunidade de mediar, a belo trabalho na área de sono sendo desenvolvido, sucesso. Essa Vai chegar no resto da sociedade. Vai chegar na cardiologia. Já foi tempo, eu moderei essa questão congresso brasileiro de cardiologia exatamente sobre isso. Agradecer a todos pela presença, pela oportunidade que nos deram de estar nesse momento trocando ideias. Agradecer ao Fernando e à equipe de organização pela oportunidade. E nós vamos estar ansiosamente esperando as outras sessões. Então, para aprender. Fazer a nossa foto aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas presentes. Luciano, muito obrigado. E a gente consegue manter a Luciana? Não, é isso. Um pouco mais para frente para ver se ela aparece. Aí não você, não é isso. Agora eu convido todos para fazer a foto conosco, Por favor. para postarem nas mídias sociais. Hashtag. Venham. Precisa gravar, né? Esse era o Roberto que adequado. Olha lá, está faltando a Renata. Eu vou deixar o celular aí, peraí. Isso, compartilha depois para nós. Obrigado. Nós na mesa fomos agraciados com o mediador mais elegante que o Fernando trouxe essa manhã. Hein? Maravilhoso. Até mais, pessoal. Eu posso ver as cadetes. Eu acho que não tem informação do paciente. É uma coisa muito bacana. Às vezes, pessoal. Você passa foto depois?
Muito obrigado. Você sabe que a FIMED a gente atende a Bahia, que é... Nossa, gente, É aquela velha história. Transformação digital. Não sei mas e aí vai ver o nosso movimento é o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Qual é a solução sócio-brasileiro já fala? A gente pode montar um caminho aí.